porta aí só um minutinho, por favor. Segura a porta, por favor, pra gente. Só um instantinho, por favor. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Pegar a coroa ali, a gente já volta, tá? Só mais um minutinho. Só um instante. Só um minuto. Ô, moça, o que aconteceu aí? Vem cá. Moça, o que aconteceu? Aí, devagar, vem. Vem, devagar. Aí. É rapidinho, tá? Vamos encaixar ele ali. Isso. Ok, só um minutinho pegar as flores aqui. Oh, só um minuto. Peraí. Só um minutinho aí. Aperta o botão. Tem um botão aí pra segurar a porta. Devagar. Aí, devagar, vai. Vai. Aí. Só um minutinho, encaixa lá. Aí. Aí. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Só um instantinho, só segura o botão. Aperta o botão aí. Só um minutinho, por favor. Só um instante. Só um Calma. O que aconteceu, rapaz? Vem cá, rapaz. Vem aqui. Oi, faz um favor. Aperta o botão aí pra segurar a porta. Não, aperta isso. Só um minutinho, tá? Aí, devagar. Vem devagar. Aí. Aí. É rapidinho. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho, eu vou pegar as flores. Só mais um segundinho. Opa, por favor. Já foi. Fechou aqui.
Devagar. Segura a porta, por favor, senhor. Aí, por favor. Segura, continua segurando. Isso. Só um minutinho que eu vou pegar a coroa. Só um minutinho, tá? Pega embaixo. Pega embaixo. Só um instante. Só um minuto. Só um minutinho, eu vou pegar a coroa. Só um instantinho. Só um instantinho. Só um minuto, só um minuto. O que foi? O que aconteceu? Calma, o que aconteceu aí? Quem que abriu o caixão? Ele abriu sozinho. Ele tá morto. Que morto? Ele que abriu o caixão. Por que você acha que ele não tá morto? Tá morto, aqui, rapaz. Encosta lá Aí. nele. Que encosta nele? Tá morto. Sai daqui. Não sai daqui. Não, calma. Imagina, tá morto. Só me explica uma coisa. Por que é que você...